Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coiote no ar. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, suspendeu na tarde dessa quarta-feira um trecho da decisão que ele tinha tomado na semana passada, que limitava o impeachment de ministros do próprio STF. O Gilmar tinha definido que só a Procuradoria-Geral da República poderia pedir ao Senado que o ministro do Supremo Tribunal Federal sofresse impeachment. Antes, isso era uma prerrogativa de qualquer cidadão. Muito mais do que isso. Ele também estabeleceu que o entendimento de um ministro sobre um processo específico não poderia servir de argumento para o seu impedimento. E alterou um trecho da lei que previa maioria simples, 41 dos 81 senadores, para que um processo de impeachment fosse aberto contra o ministro da Corte. Ele alterou esse número para 54 votos necessários, a chamada maioria qualificada. E estabeleceu que os ministros do STF responderiam ao processo de impeachment no cargo, não seriam afastados previamente. Então essa era a decisão que o Gilmar tomou semana passada, foi uma decisão monocrática, mas que estava pendente para ser julgada nos próximos dias no plenário virtual do STF. Se os demais ministros concordassem com ele, ela continuaria valendo, caso não, ela seria derrubada. E agora, gente, com a mudança do Gilmar nessa quarta-feira, com a suspensão de um trecho da decisão, ficou basicamente dessa forma. Não vai ser só a PGR que vai poder pedir a abertura de um processo de impeachment de um ministro do STF. Qualquer cidadão, novamente, vai poder fazer esse pedido. E mais do que isso, o caso não vai mais ser analisado no plenário virtual. Ele vai ser analisado no plenário presencial da Corte. E essa análise deve ficar só para 2026. Enquanto isso, fica válida a decisão do Gilmar Mendes. Os outros trechos da decisão dele continuam vigentes. Gente, na prática, o que o Gilmar tirou foi a parte menos importante da sua decisão. Se boa parte da imprensa deu destaque para a coisa de que agora é uma prerrogativa da Procuradoria-Geral da República fazer o pedido, não pode ser mais qualquer cidadão, isso era o de menos. O que pesava mais foi justamente a alteração do número de votos necessários para que o processo fosse aberto no Senado. Porque antes era assim, era 41 votos para o processo ser aberto, aí o ministro era afastado de imediato e ficava fora enquanto o processo corria, e 54 votos para aprovação definitiva. Agora não, 54 votos para abertura do processo e os mesmos 54 para aprovação definitiva. E no afastamento, por qual agora são necessários mais votos, 14 votos, 13 votos a mais do que era antes, o ministro vai poder continuar exercendo o cargo. Esse era o principal ponto da decisão do Gilmar Mendes. Esse era o ponto que mandava para o esgoto a estratégia do Jair Bolsonaro de conseguir eleger mais de 41 senadores extremamente fiéis, com o objetivo de chantagear os ministros da Corte, de pressionar os ministros da Corte. Era aí que a coisa fazia bastante diferença. O Bolsonaro não vai conseguir montar uma bancada de mais de 54 senadores, mas muito possivelmente na eleição do ano que vem ele consegue uma bancada de mais de 41. E aí o que ele poderia fazer? Ele poderia fazer com o Moraes, por exemplo. Olha, ou você não considera uma eventual anistia inconstitucional, ou não revoga todo o processo da trama golpista, ou a gente vai te afastar do cargo. 41 votos a gente te afasta. Ok, a gente não vai conseguir o afastamento definitivo 54 votos, mas aí a gente segura, a gente enrola, porque com 41 votos também a gente elege a presidência do Senado e consegue empurrar isso com a barriga e te deixar fora do STF por tempo indeterminado. E isso para qualquer outro ministro também. A decisão do Gilmar, do jeito que ficou agora com essa mudança, permanece assim. Eles não vão poder mais fazer isso. O Gilmar fez essa alteração em razão da grande irritação do Senado, que sentiu ali que estava tendo as suas prerrogativas invadidas pelo STF. Então ele acabou costurando um acordo com o senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente da casa, com o atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e conversado também com os outros ministros da corte. Falou, não, eu vou dar uma mudada, eu vou dar uma aliviada. Ok, qualquer cidadão pode chegar e pedir para vocês um impeachment. Mas a coisa do placar,
o fato do afastamento não acontecer no período antes da decisão definitiva, vai continuar do jeito que estava. Certo? Então, gente, não mudou o que tem de principal, mas foi uma forma de acenar para o Senado e, ao que parece, os senadores gostaram desse aceno. A notícia saiu agora de tarde, a gente ainda não tem uma repercussão maior, mas se foi realmente um acordo fechado, né, foi com a concordância dos senadores, e o plano do Jair Bolsonaro, do PL, continua completamente desmontado com o que permaneceu. O Senado vinha bolando ali algumas estratégias para responder o Supremo, estava estudando ali um texto próprio a respeito desse tema e tudo mais, preferiram uma solução, ao que tudo indica, amigável. O que tudo indica porque pode ser que brote aí um Davi Alcolumbre daqui a algumas horas, daqui a alguns dias, dizendo que não considerou apropriado. Mas quem perdeu essa batalha desse jeito foi o Senado, foi o Bolsonaro. Não foi o Supremo, não foi o Gilmar Mendes, porque o principal da decisão continua aí. Eu até suspeito que o Gilmar deu tanto destaque, por consequência a imprensa deu tanto destaque à prerrogativa única da PGR para fazer o pedido de impeachment e não as outras mudanças, sabendo que aí caindo em cima tiraria isso e o principal tá ali embaixo e menos gente prestou atenção. Que é a questão do placar necessário. Certo? Eu vou atualizando vocês, isso ainda vai dar o que falar. Isso ainda vai dar o que falar, isso ainda vai gerar uma grande repercussão, sem a menor dúvida. Se alguma coisa não ficou clara, só comentar aqui embaixo. Grande abraço a todos e até a próxima.